Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação deste vídeo para a série do YouTube que nós estamos fazendo sobre a versão do Evangelho maçônico, coisa que quase ninguém conhece e que eu tenho em minhas mãos. Começamos a ler no vídeo passado, vamos assim, um pedacinho só. Os antigos romanos, aqueles nossos antepassados que haviam eleito a cidade Urbe, os gregos também a polis, como centro de sua vida social e política, mas sobretudo religiosa, usando o dia do solstício de inverno, utilizavam para celebrar a festa do Dies Natalis Solis Invicti, recorrência cíclica ligada aos fenômenos de alternância das estações. Quer dizer, os evangelhos começam, portanto, tendo apenas, e a vida de Cristo, a ver com solstícios e equinócios. Tem nada a ver com a divindade, né? Não tem nada a ver com o ser o Filho de Deus. Então, a ideia que está em vários livros que estão por aí é que os inventores desse evangelho, então vão dar um jeito de ligar a figura de Jesus Cristo a um fenômeno cósmico no nosso sistema solar, que são os dois solstícios e os dois equinócios. Você já vê que completamente fora da nossa teologia cristã e do senso comum, que considera que o centro da doutrina cristã é que Jesus é o verbo feito carne, feito homem, e que ele se disse o Cristo, e que ele se disse Deus. Então, aqui, não. A ideia, então, vejam, a introdução já diz claramente que o que acontece é os gnósticos, aqui derivados de Marcião e de Simão Mago, lá na Roma, né, são anteriores a eles. Quer dizer, Marcião e Simão Mago, que aparece nos Atos dos Apóstolos, já são anteriores, já são posteriores a essa ideia. Então você começa a ideia antiga, mas tem muitos livros aí que estão dizendo essa novidade. Então o problema é Dies Natalis Solis Invicti, dia do nascimento do Sol Invencível, que é uma ocorrência cíclica ligada ao fenômeno das estações, primavera, verão, outono e inverno. Começamos então por isso aí. Isto leva à diminuição ou aumento da duração do curso do Sol sobre nosso horizonte boreal. Isso já tínhamos lido. Agora vamos ver por que isso é interessante. O Sol, divinizado em todas as religiões da antiguidade, vinha supostamente à vida minguante, do solstício de verão até o inverno, e em vida ressurgente do solstício de inverno para o verão, para o qual o episódio invernal ou hibernal, de duração mínima do dia, assinalava o momento do nascimento ou renascimento do luminar celeste diurno, fonte de calor, bem-estar e vida, o que nós consideramos que é Jesus, fonte da vida, fonte de nossa alegria, do nosso calor e fonte do bem-estar, de uma vida de paz e de serenidade. Então, é o Sol. Bom, de certa forma, não estão tão errados, porque o Cristo é sempre representado pelo Sol em todas as regiões. O Cristo. Agora ele vai falar de Jesus. O problema é este. Ele vai dizer como é que quem é Jesus. Portanto, porque os evangelhos, exceto o evangelho todos os 4 evangelhos são a definição, definem quem é Jesus. É a grande pergunta, quem é Jesus? Ele vai dizer. Então aqui, né? Já dissemos a vocês que existe um véu encobrindo tudo, e já mostramos a vocês, vamos partir disto, é muito importante, porque todo membro do Supremo Conselho que usa essa belíssima insígnia, águia bicéfala, né? E isso aqui parece ser uma insígnia maravilhosa, lindíssima, coroada, né? E lá em cima com o triângulo equilátero, que está escrito Javé,
Então a águia bicéfala está ligada a Javé, portanto, e não ao Cristo, não a Jesus, aliás. Então é algo que tem a ver com o judaísmo. Javé é o Deus dos judeus, Jesus Cristo é o nosso Deus. Então, quando os judeus invocam Deus, eles invocam Javé. Quando nós cristãos invocamos Deus, nós invocamos Jesus. Em nome de Jesus, assim, toda a prece cristã termina assim. Então, aqui já está dito isto. Além do mais, está velado, né? Eles sabem esconder. Então, com a desculpa de que os construtores de onde as associações maçônicas descendem tinham segredos, mas esses segredos eram meramente profissionais. Eram segredos de como fazer o barro, de como fazer o tijolo, de como fazer o vidro, de como fazer o ladrilho. Esses segredos, né, herdados das guildas e confrarias medievais, vão ser usados como segredos, mas não para isso. Não para preservar os segredos profissionais, que era justo. Então, o capital e o trabalho estão sempre em constante desequilíbrio, a tendência do capital é subordinar, submeter o trabalhador, e então eles equilibravam fazendo sindicatos em que os trabalhadores faziam, vocês sabem disso, um preço, uma tabela, e ninguém baixava. Então, se o capitalista quisesse construir qualquer coisa, um palácio, sei lá, jardins, ele teria que recorrer, então, aos construtores. E os construtores tinham uma tabela. E sair dessa tabela não era possível, porque a confraria tinha estabelecido que ninguém podia sair, por juramento. Eles usam esse artifício de que mantém o segredo dos construtores, olha bem, um segredo legítimo, porque se alguém não qualificado fizesse esse trabalho, sairia da tabela. E fazendo isso, se isso se generalizasse, chegaria aos nossos dias. O trabalho perdeu o valor. O capital está acima, quer dizer, o capital domina o trabalho, como Marx bem avalia no seu livro, né, O Capital. Então, o capital é a mais-valia, né? O capital vale muito, o serviço do trabalhador não vale nada. Mas está tudo velado, na verdade, esse segredo não é mais isso, não é mais sobre a questão de guardar como é que se faz um ladrilho, como é que se coloca na parede, ou um piso no chão, né? Como é que se faz a argamassa que vai manter a união dos tijolos para construir uma parede, né? Como é que se faz com que essa parede suba reta. Tudo isso eram segredos ciosamente guardados para que o capital não subjugasse o trabalho. Eles vão usar isso, uma coisa muito justa, para fazer o quê? Para velar uma grande mentira. Então, aqui nós temos, já mostramos a vocês, aquela mesma águia, mas com algo a mais. Então, nós temos ela aqui, já mostramos, ó, tudo direitinho, né? Coroada, simboliza a águia, é o símbolo da sabedoria, porque a águia é o único animal que voa mais alto e de lá de cima os olhos dela conseguem enxergar um coelho numa savana a quilômetros de distância e ela baixa as asas, fecha as asas e desce como uma flecha e pega ele. Na hora exatamente em que ela falta poucos metros para chegar até ele, ela abre as asas, para rapidamente e pega. Tudo isso simbolizado por essa águia. É assim que os Rothschild fazem. Então, simboliza a estratégia que o primeiro Rothschild, que chamava-se Bauer, faz. Por isso ele é o águia. E a maçonaria fundada por ele usa essa insígnia. E quase todos os organismos estatais, né, os estados, até Roma, tinha, né, a águia como símbolo. Aqui tem a família, o ramo francês, aqui o ramo inglês. Eles se dividiram, quando ficaram muito ricos, em dois ramos. O clã é unido, é um só. Então é um corpo só. Coroado porque são eles que reinam. Mas aí nós vamos encontrar, quer dizer, tudo isso que se atribui a São João Batista e São João Evangelista, os águia, reconheceram em Jesus o Cristo, é atribuído ao Nathan de Rothschild, ou Moses, né, Bauer, que mudou de nome. E aqui nós temos uma insígnia cristã, né, INRI, que para nós, no nosso modo de ver,
está aqui, hoje eu coloquei a cruz, e nós interpretamos que aquela figura, aquele símbolo perfeitamente cristão, porque olha aqui, ó, na minha imagem de Jesus Cristo, está aqui, INRI, o mesmo INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas, ao contrário disto, o que aquilo significa é igni natura renovatur integra. Pelo processo de combustão, toda a natureza será renovada. A mesma lei que Lavoisier disse, como na natureza nada se perde, nada se constrói, tudo se transforma. A combustão natural físico-química vai levar à mudança da matéria energia, energia matéria. É isso aí. Nada a ver com Cristo, nada a ver com Jesus. Vocês vejam, então, como eles conseguem velar e dizer uma coisa que para os tolos, então, é vista como algo que teria uma relação, suposta relação, né, levando ao simbolismo mais alto, a maior dignidade maçônica, Jesus. Ligando Jesus com a palavra INRI, a tabuleta fica assim, mas é INRI. A tabuleta teria uma relação com isso, e Jesus seria, então, vamos dizer assim, um representativo do Supremo Conselho, quando, na verdade, o INRI que está aqui não significa o mesmo INRI que está aqui. Mas isso para quem sabe ver. Para quem não sabe ver, está. Então está aí descoberto o primeiro segredo, o primeiro grande segredo, que eles dizem que a maçonaria tem segredo porque herdou isso das guildas e confrarias medievais. Mentira! Mentira, é para esconder isso, o engodo, o engano. Vamos continuar. Então, o sol divinizado, na verdade, por todas as civilizações, era símbolo do Cristo, que é fonte de calor, bem-estar e vida. Decaída a civilização romana, voltamos para a história, ela foi suplantada pelo império da era cristã no império todo. E o festival celebrando o nascimento do sol, que era de qualquer Cristo, podia ser Apolo, podia ser Mitra, podia ser Dionísio, podia ser Orfeu, foi substituído pela festa do nascimento de Jesus. Então Jesus entra de gaiato. Uma festa que já existia, celebrando o símbolo do Cristo cósmico, então podia se aplicar em cada religião a qualquer Cristo, ou seja, a qualquer pessoa ou divindade que tivesse supostamente existido, mas ninguém sabe onde está o túmulo de Osíris, ninguém sabe onde é que está o túmulo de Mitra, ninguém sabe onde é que está o túmulo de Zoroastro, ninguém sabe onde é que estão. Na verdade, o grande Tchan vai surgir lá no início. Eu passei batido, mas vamos voltar? Vamos voltar porque a palavra-chave aparece aqui no início. Eles vão dizer aqui no início que o grande problema, o que eles vão fazer é fazer uma doutrina que vai ser, não tem nada a ver com a doutrina de Jesus. Então, quem acredita na doutrina de Jesus, então, na verdade, não está enganado, porque o que eles fizeram foi, eles enfiaram-se no meio dos apóstolos ignorantes e então deram a esses ignorantes uma seita, portanto, que aglomerava conceitos de várias religiões, o que nós chamamos hoje de cristianismo. E ao fazer isso, então, criaram o que você, Jonathan, defende, a divisão entre o Cristo histórico, o Jesus, aliás, histórico, e o Jesus da fé. E Leandro Carnal, incompreensivelmente, agora está dando um curso sobre Jesus, o que me deixa perplexo. Como é que um ateu que não crê em Jesus vai agora, anunciou num vídeo, que agora vai dar um curso sobre Jesus, Jesus para crentes e não crentes. Quer dizer, é claro que a ideia dele é essa, separar o Jesus histórico do Jesus da fé, da doutrina. Por quê? Porque todo mundo tem que vir a concluir
através desses artifícios, que o Jesus da doutrina não é o Jesus da fé. Viu, Jonathan? Então você está seguindo, eu acho que você está sendo enganado, mas o carnal, para mim, é um braço do grande conselho. Isso é o que eu acho. Não posso provar, mas pelas atitudes dele. Então, porque o Mateus vai fazer uma série para explicar, dissecar aquilo que ele não crê, portanto não devia se interessar, ao invés de procurar um assunto. Ele é um erudito, ele entende de literatura maravilhosamente. Assisti a uma conferência dele com a maior, uma mulher que é a maior entendida em Friedrich Nietzsche, à distância, ela lá na Inglaterra, na Suécia, em algum desses lugares, França, e maravilhosa. Então, por que ele não se dedica à literatura? Então, Shakespeare e os Milton. Então, vá por aí, carnal, vá pela filosofia, larga o pé de Jesus, carnal, porque você sabe, você está tentando levar as pessoas a isso. Então, Jonathan, se você não sabia, agora está dizendo, essa questão acadêmica de separar Jesus histórico do Jesus da fé é exatamente para chegarmos à conclusão que a doutrina, ou seja, o Jesus da fé, não é o Jesus da história, porque a fé, a doutrina, na verdade, é isso que vai ser dado aqui. Então, já estamos, então, na história de que Jesus entrou na história. Então, simbolizando o Cristo cósmico, com o Natalis Solis Invicti, substituem os outros Cristos por Jesus. O inesperado renascimento do interesse geral pela manifestação humana do Cristo, manifestação humana, agora é Jesus. É esse que vai ser o interesse do curso do carnal para crentes e não crentes. Ele vai tentar separar, né? Isso, para nós cristãos, é impossível, né? Um homem não pode ser separado. Se ele for separado, ele é um canalha. Então, houve um tempo em que eu cometi uma porção de bobagens, em que eu usava uma máscara, e então o que eu ostentava para as pessoas não era o que eu era. Ou seja, o Marlanfe, né, da história não era o Marlanfe da fé. O que aquele grupo acreditava que eu era, né, um sacerdote mago, na verdade eu não era, porque as ocultas eu professava outra coisa. Então, é isso que, Jonathan, você está fazendo, porque as academias são obrigadas a isso, porque os financiadores daquilo que você estuda, se você quiser progredir e fazer pós-graduação, doutorado e pós-doutorado, terá que ser censurado. A minha filha levou uma tese, já falei, para pós-graduação, sobre as escolas normais, foi recusada porque isso não interessa. Então, o estudioso, o pesquisador, não tem liberdade. Por que não tem liberdade? Porque quem financia tudo isso é uma chusma de patifes, os Rothschild, à distância, controlam tudo e dominam tudo através de seus braços. E então, aqui está agora. Então, a questão agora é o interesse geral pela manifestação humana de Cristo, que pode ser Dionísio, pode ser Baco, pode ser Orfeu, pode ser Mitra, mas aqui no nosso caso ele disse, terminou se tornando a festa do nascimento de Jesus. Então estamos agora com Jesus histórico, mas ele vai dar o Jesus da fé. Então, há 20 anos... 20 séculos, vamos então agora, está no texto, agora vamos, depois de 20 séculos, nos aprofundar sobre a personagem histórica de Jesus. Carnal faz de propósito, sabendo o que faz, ele é um agente, né, dos grandes conselhos, enquanto que Jonathan, eu acho que faz inocente, porque ele fala do judo-cristianismo, mas Carnal só fala do cristianismo. São Santo é o ateu que mais fala sobre a fé. Bom, então aqui está a dica. Não aceitem essa idiotice, essa perversidade, separar Jesus ao meio, dizendo metade dele é histórico, metade dele é uma doutrina. A doutrina é indiscutível, está aí nos evangelhos, a doutrina da paz, a doutrina da fraternidade universal, pregada, pelo menos hipoteticamente, na Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté e égalité, liberdade e igualdade estão aí, né? Nos países comunistas, a igualdade suposta, né? Porque uns são mais iguais. E nos países democráticos, como Israel e Estados Unidos, então é a liberdade. Supostamente, porque tenho provas de que em Israel não há liberdade nenhuma. Então é a maior tirania, né? Então está aí agora denunciado o que é o Israel de verdade por Myron Fagan, escreve Myron Fagan, que é um Askenaz que renegou o sionismo, e por Jack Bernstein, que morreu assassinado pela polícia israelense, porque também renegou, e aí escreveu um livro que vocês podem encontrar na internet, já está traduzido, eu li em inglês, e fiz a minha tradução, mas agora vocês já encontram. Então o nome é Jack Bernstein, a vida de um americano na Israel, marxista, racista, tem um outro termo. Então são 3 termos que ele dá. O livro é interessantíssimo, porque ele diz que Hitler era um judeu e que a assessoria dele era toda judaica. Freud era o seu médico, von Braun era chefe do departamento de guerra, Tribisky Lincoln era o ministro de Relações Exteriores, e quem entregava os judeus pobres, que estavam sobrecarregando a Kahal, era os judeus Ashkenaz, que sabiam onde eles estavam, fazendo colega os judeus. Quer dizer, é um amontoado de perversidades impossível de ser concebidos a não ser por uma mente doente. Um patocrata, pato com P-A-T-H-O, doente, um doente que tem muito poder. A Patocracia é um livro que está aí. Vamos continuar. Então aqui já vemos que é o problema que eu combato. Não se pode separar o Jesus histórico e da fé, né? Porque ninguém vai ter condições de fazer isso. Durante 3 anos, carnal, Jesus Cristo pregou. Durante 15 anos, a tradição manteve aquela pregação. Aí você diz, na idiotice no vídeo seu, cristianismo, que Jesus nunca disse que era Cristo, nunca disse que era Deus. Você estava lá então. Você ouviu, né? Por quê? Porque todos os escritos dizem que ele disse. João 4... E mais por aí, a discussão entre ele e os fariseus, onde ele diz que é Deus, o milagre onde ele cura o paralítico, onde ele perdoa os pecados. Então, carnal, você só tem um jeito de afirmar isso, estando lá. Porque durante 3 anos, só quem estava lá ouviu se ele disse ou não disse isso. Durante 15 anos, os discípulos e apóstolos dele espalharam a doutrina dele, e então só eles sabem se ele disse isso ou não disse isso. E aí você afirma categoricamente que ele nunca disse. Então você estava lá, que maravilha. Você se bilocou, você se transporta, né? Feito o teletransporte da nave Enterprise para lá, e pode garantir que ele não disse. Uma ova. Você é o quê? Você é um super-homem, é um ET, você pode se transportar. Então tudo isso para negar o Jesus da fé, que é o centro do evangelho maçônico. Voltemos. Se, na ideia dos cristãos, portanto, Cristo, que significa ungido, portanto, o santo, é simplesmente outro nome para Jesus, para a gnose é uma seita muito antiga, é um caldeirão de bruxas. No entanto, identifica-se com a primeira emanação da divindade invisível, o Deus verdadeiro, El Elyon, que se manifesta primordialmente como puro espírito. Então, o Deus verdadeiro, aí vai de acordo conosco, a gnose, né? Existe uma gnose verdadeira e uma gnose falsa. Então, ambas consideram que há um Deus soberano, que é o Deus Melquisedeque, que é o Elyon, o Deus Altíssimo, que é o Pai do Cristo cósmico, Javé, que é o Pai, porque criou o corpo, é ele quem cria os corpos do barro, os corpos de matéria, Jesus Cristo. Então, assim há uma hierarquia de deuses, Jesus Cristo Deus, o Cristo cósmico Javé Deus, El Elyon Deus, cada um maior do que outro. Então Jesus, a manifestação de El Elyon terrena, o Jesus humanizado, é menor do que Javé na sua vida, né?
e Javé é menor do que El Elyon. Então, dizer isso dentro de uma igreja cristã vai escandalizar todo mundo. Mas meus vídeos estão espalhando isso aí porque é a verdade, e esse é o canal da verdade. Então, aqui ele dá um postulado que nós aceitamos. É isso aí. Então, há 3 divindades. Jesus, que mostra-se como sendo divino, né? E os evangelhos em claramente escritos, só o falacioso carnal diz que ele nunca disse, e Jonathan está procurando se disse ou se não disse, porque ele é acadêmico, e acadêmico é o rótulo para dizer que eu posso tentar fazer essa separação. E ele vai mostrando, mas o problema é a armadilha, porque, Jonathan, já há 14 pontos da vida de Jesus histórico que são unanimemente acordes com a vida do Jesus da fé. Por exemplo, nenhum astro, nenhuma estrela, nenhum personagem que fosse o maior homem da história, os seus biógrafos colocariam 4 putas, desculpem você a palavra, na sua ascendência, né? Raab, a meretriz, Tamar, Ruth e agora esqueci o nome da 4ª. Então ninguém colocaria, isso desqualifica ele, né? Ninguém colocaria a última é Betsabá, né? Que se vendeu a Davi, mas ela dizem que era apaixonada, e daí nasceu o primeiro filho que foi morto. Então, ninguém colocaria isso. Então, se é verdade, é história. Então, os historiadores chegam à conclusão que ninguém faria isto, né, contando a história de um personagem que seria o ás, o máximo. Então, isso prova que é verdade. Esse é um ponto indiscutível, que foi por aí que os historiadores chegaram à conclusão que há pontos do Evangelho que não podem ser negados, porque seriam contrários à ideia de fazer de Jesus um astro. Isso diminuiria ele. Mas está lá, na genealogia de Jesus. As 4 prostitutas. Uma adúltera e que concordou com Davi em assassinar o próprio marido, que ela estava grávida dele. Não é esse o nosso assunto. Então, aqui está o postulado inicial, que eu concordo, El Elyon, Deus dos deuses, Yahvé, o Cristo cósmico, Jesus, a manifestação terrestre. Isso na minha fé cristã. Em outras religiões, seria então Maomé, né, no judaísmo, Moisés, no paganismo, então nós temos Zeus, nós temos no Egito Osíris, e aí vai mudando. Mas para mim só interessa Jesus. E a pergunta é, por que ninguém tenta separar o Buda histórico do Buda da fé? Por que só Jesus, né? Todos os canhões, todas as baterias se concentram em Jesus. Ele é que é o problema. Por quê? Porque ele tem tudo para se chegar à conclusão de que ele é Cristo e Deus. E os outros são fantasia. É isso que diz o maior entendido em teologia dogmática, Bernard Bartman. Então, não dá para separar. Ele é o único que tem uma história. Os outros são ficção. Por isso, ele, nas escolas de mistério, havia uma coisa que os padres tendem a desconsiderar. Só querem saber, só quando se refere à escola de mistério, só falam das orgias, da molecagem, da sacanagem que havia lá, e esquecem que os seus membros, buscar como Apuleio deixou bem claro, né, como Agostinho deixou bem claro, que a maioria dos doutores do 4º século eram tudo pertencentes à escola de mistério, buscavam a verdadeira divindade. E, como não tinha ainda Jesus, eles então se apegavam a essas ficções, que eram figuras, sombras de Jesus. Ele diz, essa é a minha ideia, essa é a minha noção, portanto considero com respeito as escolas de mistério. Aliás, diga-se aqui de passagem, o cristianismo é a última grande escola de mistério, já que Maomé não fundou uma escola de mistérios, é uma escola de guerra para poder conquistar o mundo. Então, o puro Espírito, ou Logos Cristo, revestindo-se de matéria, torna-se homem celeste, crucificado no espaço, os 4 braços da cruz
zodiacal, primavera, verão, outono, inverno, ó, já transformou a cruz agora de altar do sacrifício de Jesus em as 4 estações. Veja você que coisa maravilhosa. É genial. A gente tem que tirar o chapéu. Olha, isso aqui nós cristãos explicamos como sendo a vítima e o sacerdote ao mesmo tempo. Ele, como sacerdote, se oferece como vítima, ó, o símbolo universal, esotérico do homem está aqui. Quem me deu foi Fernando Franco, meu irmão maçom, que queria fundar uma maçonaria verdadeira, mas infelizmente morreu de um câncer de estômago. Então, aqui, esses 4 braços, a partir desse centro, é primavera, verão, outono, inverno. Nós consideramos o altar onde um sacerdote se ofereceu como sacrifício. O homem, na sua plenitude, representado pelas 5 pontas. Então, você vê que a interpretação da cruz ali, para nós, existe uma ciência na teologia chamada staurologia. Stauros quer dizer madeiro. Então, a ciência da crucificação é um capítulo inteiro, minha gente, da teologia que vai falar da cruz. Um capítulo inteiro, chamado staurologia. Nem todo teólogo conhece isso. Só o canalha do André Chevitarese, que é um vendido, e que toda vez que vão fazer uma investigação sobre Jesus, vão perguntar a ele. Mas ele assina André Chevitarese, mas não assina Chivita. Porque todo mundo sabe que Chivita é uma das famílias da NWO, da Nova Ordem Mundial. Então, se ele assinasse Chivita, que é o sobrenome dele, então seria suspeito. Mas ele está lá dentro como o bicho da goiaba e passa por ser o maior teólogo, né, da PUC. E então, quando se tem uma dúvida do Galileu, a revista Galileu, super interessante, ou qualquer outra grande revista ou jornal, entrevista quem? André Chevitarese, a maior autoridade em cristianismo falso. Falso, vendido, Judas, tá? Então, esse canalha, então, passa por ser o maior entendido em cristianismo. É um canalha, vendido, que está exatamente do lado dos inimigos de Jesus Cristo e que vai justificar, conhecedor profundo da teologia cristã, ele vai deturpar tudo isso para provar que Jesus, na verdade, não foi aquilo que se disse dele. Portanto, não foi o que se disse dele, vai dar razão a Jonathan, que justamente há uma separação entre o Jesus histórico e o Jesus da fé, mas agora é um teólogo católico. Então, que vai assinar embaixo da gnose que Jonathan prega, né, que a academia é obrigada, e que vai assinar embaixo da molecagem do carnal, que tem consciência plena do que está fazendo, porque ele é membro dos Supremos Conselhos. Então, aí está. O puro Espírito, chamado Logos, Cristo, revestindo-se de matéria, tornando-se homem, celeste, crucificado no espaço, os 4 braços da cruz zodiacal, que é o reflexo dos 4 reinos da natureza, além de ser também dos fenômenos zodiacais, primavera, verão, outono e inverno, também simboliza mineral, vegetal, animal, vegetal, animal e hominal. Então veja, tudo aqui leva apenas para a ciência, enquanto que a mística é completamente jogada fora. Esse é o evangelho maçônico. Então vai jogar tudo que é sobrenatural para fora. Então a cruz não é o altar onde o sacerdote Jesus é sênio, né, da ordem de Melquisedeque, se auto-oferece no altar da cruz, o madeiro, o altar de madeira e não de pedra, e para poder redimir a humanidade dos seus pecados. Não, está errado. A cruz, na verdade, tem 4 braços, porque ela significa o reino vegetal, mineral, que é o mais baixo, né, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, que é o homem, quer dizer, é separado hoje, né, desde há algum tempo, eu lembro agora o nome do italiano, né, que separou no reino animal ao reino nominal. Então, assim, a cruz é reduzida à pura matéria, à pura biologia, à pura ciência. As 4 estações,
são os 4 braços da cruz. Os 4 reinos da natureza são os 4 braços da cruz. Destruiu a estaurologia, ou seja, a teologia da cruz é aqui já completamente destruída. Vocês veem com que inteligência, com que astúcia, com que argúcia ele inicia o evangelho maçônico sobre Jesus Cristo. Como o vídeo só dura 35 minutos, é a minha intenção, então vocês veem que logo no início ele já começa a dizer que desmitificar a cruz como sendo o altar. A cruz não é o altar. Então, nessa palestra só para membros do Supremo Conselho, ele vai dizer, é isso que vocês têm que aprender. É esse evangelho que vocês têm que aprender. Portanto, a maçonaria vai ser a principal inimiga de Jesus Cristo. Tanto no grau 15 quanto no grau 18 ela vai mostrar isso, né? Então, aqui está. Os 4 aí na natureza, as 4 grandes expressões de vida divina, ou as 4 formas de Deus na matéria, né? Então, aí a cruz torna-se seu corpo e o universo. Sua imagem, seus braços são abertos para abraçar tudo, porque ele é a alma do mundo, a anima mundi, o grande agente mágico, o Cristo cósmico. A Elifa chama-se o grande agente mágico. Então tá certo, ele é o Cristo cósmico, ele é Javé. Veja, ele vai misturar, porque a mentira não existe em estado puro, é a mistura da verdade com a não verdade, do certo com o errado. É isso que é a mentira, porque uma mentira, uma inverdade pura não prosperaria. Então, sendo a anima mundi, seu sacrifício nunca vai terminar. Então, existe eternamente no mineral, no animal, no nominal, no vegetal, no mineral, no vegetal, no animal e no nominal. Nunca vai terminar, porque isso vai sempre existir na natureza. Primavera, verão, outono e inverno nunca vai terminar. Então, Jesus, entre aspas, estará sempre crucificado, porque esses fenômenos naturais estarão sempre existindo. É de uma astúcia fora do comum. Tem que tirar o chapéu para a genialidade, né, da falsa gnose. E assim, de braços abertos, porque isso abraça toda a Terra e todo o universo, porque na Terra, os 4 reinos e no céu, o sistema solar. O Sol com as 4 estações do ano. Vamos terminar. Porque tudo isso é a vida em seu ritmo de vida, morte e ressurreição. Então, aí é a lei de Lavoisier de novo, vida, morte e ressurreição. Aqui já está negando a ressurreição de Jesus, aí está, porque ele diz que é a transformação da matéria, né? O mineral, as pedras rolam, né? E quando as pedras rolam, elas se transformam, né? A pedra que não rola cria limbo, diz o ditado. E o animal morre e vira pó. E o pó volta a seus elementos que eram antes, e daqueles elementos, então, a natureza vai criar outro animal, um tigre, leão, seja o que for. E aí isso seria a morte e a ressurreição. Bem explicado? Já acabou com a ressurreição, que vai ser negada no grau 18 da maçonaria, porque é esse o evangelho. Já acabou. Aqui ele já acabou. Já acabou com a cruz como altar no qual Jesus se oferece como vítima, e como sacerdote ele se oferece como vítima. Já acabou com tudo isso. Porque, na verdade, ele é o Cristo cósmico, o grande agente mágico, como todos os outros, simbolizado pelo Sol. E é a porta de passagem para o retorno à casa do Pai. Ou seja, é o único jeito de se chegar à divindade suprema. Então, do estado de Jesus para o estado do Cristo cósmico, para o estado do Deus verdadeiro. Na águia, na águia bicéfala, nós temos isto representado de uma maneira muito simples. Quer dizer, do estado hominal para o estado crístico, aqui por uma estrela de 8 pontas, para o estado do Deus verdadeiro. Então, são 3 estágios que o homem tem que evoluir dentro da maçonaria. Então, de aprendiz, companheiro e mestre. Então, aqui ele é aprendiz, aqui ele é companheiro, aqui ele é mestre. Mas, na verdade, aqui ele não sabe que está participando de um complô que obedece a 2 cabeças, né? Que é um clã genial, que foi eleito pela Carral como sendo o maior gênio do mundo
para ganhar dinheiro. Então ficamos aqui destruído completamente, né, a noção de sacerdócio, vítima e altar, como substituído pela noção de ciclos do sol, solstícios, inverno, verão, outono e equinócios, como sendo os reinos da natureza, mineral, vegetal e animal, e Jesus vai ser mais um, como diz no grau 15, mais um ser humano que, por suplantar a maioria, vai se tornar o Cristo cósmico. Então, aí o trabalho de Jonathan é esse, mostrar que Jesus está dividido em Jesus da história, que é o verdadeiro Jesus, e nós vamos ver que não tem nada a ver com Jesus da fé. Essa é a missão do canal, e Jonathan, inocente, eu acho ingênuo, está seguindo isso porque a academia o obriga. Muito bem, terminamos então o segundo vídeo, o Evangelho Maçônico. Aqui eu me despeço, já passamos 5 minutos do nosso tempo previsto. Mas vocês já viram aqui que já destruiu-se o fundamento do cristianismo, logo no começo. Tem mais, né? Então, até a próxima, o segundo vídeo, né? O Evangelho segundo a Maçonaria. Eu vou em frente. Vejam. Deem seu like. Inscrevam-se. 1052 visualizações, gente. E apenas 184 inscritos. Por favor, vocês estão me fazendo um mal. Porque vocês veem, mandam perguntas, mas não se inscrevem. Por favor, se vocês se inscreverem, estarão me ajudando. E necessariamente o canal prosperará. Então, tchau.